O Evangelho segundo João. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então o que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia,
Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir à Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 1. Todos os cristãos se apercebem facilmente de que o Evangelho segundo São João tem um caráter muito especial. Não nos apresenta o nascimento de Cristo neste mundo, considerado como filho de Davi. Não traça sua genealogia a partir de Adão, para fazer sobressair o seu título de filho do homem. E não apresenta o profeta que, como tal, cumpre seu testemunho, o serviço de seu Pai neste mundo. Não é nem o nascimento do Senhor neste mundo, nem o começo do seu Evangelho,
mas a sua existência antes do princípio de tudo aquilo que tem um princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Numa palavra, é a glória da pessoa de Jesus, o Filho de Deus, acima de toda dispensação, uma glória desenvolvida de muitas maneiras em graça, mas que é sempre ela própria. O Evangelho do discípulo bem-amado dá-nos a conhecer o que o Senhor é, revelando-nos ao mesmo tempo que nós temos parte em todas as bênçãos que decorrem do que Ele é, quando manifestado de maneira a comunicá-las. Logo no primeiro capítulo se verifica o que Ele era antes de todas as coisas serem formadas, e os diversos caráteres em que Ele é bênção para o homem, como Verbo feito carne. Ele é. Ele é a expressão de todos os pensamentos que subsistem em Deus. Ele é o Logos eterno. No princípio, era. Recuando tanto quanto o espírito do homem puder recuar, tão longe que consigamos ir além de tudo que teve princípio, ele é. A ideia mais perfeita que historicamente, se me é permitido falar assim, poderemos fazer da existência de Deus. No princípio era o Verbo. Não haveria então nada além dele? Impossível, pois de quem teria ele sido o Verbo, isto é, a Palavra? O Verbo estava com Deus, quer dizer, é-lhe atribuída uma existência pessoal. Mas, para se não pensar que ele era apenas alguma coisa em Deus, implicando a eternidade, e que o Espírito de Deus veio revelar, é-nos dito que ele era Deus. Deus na sua existência eterna, na sua natureza divina, na sua pessoa distinta. No entanto, poder-se-ia também falar dele como de uma emanação no tempo, como se a sua personalidade fosse do tempo, embora eterno na sua natureza, e por isso o Espírito acrescenta: no princípio ele estava com Deus. Encontramos assim a revelação do Logos eterno antes de toda a criação. Por conseguinte, este evangelho começa, efetivamente, antes de Gênesis. O livro de Gênesis dá-nos a história do mundo no tempo. João dá-nos a história do Verbo, ou seja, da Palavra, que existia na eternidade antes de o mundo ser feito. Palavra que, quando o homem pode falar do princípio, diz era, e que, por consequência, não começou a existir. A linguagem do Evangelho é tão clara quanto possível, e tal como a espada que guardava o paraíso, revolve-se em todas as direções contra os pensamentos e raciocínios dos homens, para defender a divindade e a personalidade do Filho de Deus. Em seguida temos: todas as coisas foram feitas por ele. Há coisas que tiveram um princípio, e foi dele que todas elas tiraram a sua origem. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Distinção clara, precisa, positiva e absoluta entre tudo o que foi ou tem sido feito e Jesus. Se alguma coisa foi feita, não foi o Verbo divino, porque tudo o que tem sido feito foi feito por ele. Mas há outra coisa, paralela ao supremo ato de criar todas as coisas, um ato que caracteriza o Verbo. Há aquilo que estava nele. Toda a criação foi feita por ele, mas não existe nele. Nele estava a vida. Por esta é que ele estava em relação com uma parte especial da sua criação, a parte que era o objeto dos pensamentos e desígnios de Deus. Esta vida era a luz dos homens.
Revelava-se como um testemunho da natureza divina em imediata conexão com eles, de maneira que não o fazia com respeito ao que quer que fosse em particular. Mas, de fato, brilhava no meio do que era, na sua própria natureza, contrário a ela, um mal muito além de qualquer imagem tomada da natureza, porque, onde a luz resplandece, as trevas se dissipam. Com respeito ao que quer que fosse em particular, a forma dessa expressão em grego é muito forte, como que identificando inteiramente a vida com a luz dos homens. É uma posição recíproca. Não pretendo desenvolver aqui as relações que possam existir entre o verbo e os erros do espírito humano. Mas, de fato, como nos revela a verdade da parte de Deus, responde também de maneira notável a todo o erro do espírito humano. Os primeiros versos do capítulo são testemunhos quanto à pessoa do Senhor. Aqui, o erro que fazia do princípio as trevas um segundo Deus em luta por um poder igual ao do bom Criador, é refutado pelo simples testemunho de que a vida era a luz e as trevas uma condição moral, incapaz e negativa, no meio da qual a vida se manifestava em luz. Se nós tivéssemos a própria verdade, não teríamos necessidade de conhecer o erro. O conhecimento da voz do bom pastor faz-nos saber que só aquela voz é a dele, e nenhuma outra. Efetivamente, a posse da verdade, tal como nos é revelada nas Escrituras, é a resposta a todos os erros em que o homem tenha caído, por inumeráveis que eles sejam. Mas aqui a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Permanecem trevas e, consequentemente, não compreendiam, não recebiam a luz. E aqui temos as relações do Verbo com a criação e com o homem, quando ele é considerado abstratamente na sua natureza. O Espírito prossegue este assunto, dando-nos detalhes dessa última relação de uma maneira histórica. Podemos notar aqui, e isto é importante, como o Espírito passa da natureza divina e eterna do Verbo, existindo antes de todas as coisas, para a manifestação do Verbo feito carne neste mundo, na pessoa de Jesus. Todos os caminhos de Deus, as dispensações que ele tinha determinado para o desenvolvimento desses caminhos, numa palavra, tudo o que ele tinha feito para o seu governo do mundo fica por mencionar. Silêncio. É o Verbo de Deus feito carne, feito homem. Ele está acima de tudo mais neste mundo. Ao contemplarmos Jesus sobre a terra, ficamos em relação imediata com ele, como existindo antes que o mundo fosse formado. Somente ele é introduzido por João Batista. Tudo aquilo que se encontrava no mundo é reconhecido como criação. João veio para testemunho, para que testificasse da luz. A verdadeira luz era aquela que, vindo ao mundo, brilhava para todos os homens, e não somente para os judeus. Criador do mundo, o Verbo veio ao mundo, e o mundo, mergulhado em trevas e cego, não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus, os judeus, não o receberam. Mas houve alguns que o receberam, e acerca destes, duas coisas nos são ditas. Receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, e de tomarem lugar como tal. Nos escritos de Paulo, o lugar de filho é aquele que pertence aos cristãos em relação a Deus, lugar a que Cristo os conduziu pela redenção, ou seja, o mesmo lugar que lhe pertence, a ele, segundo o desígnio de Deus. Pelo contrário, na família do Pai, os cristãos são filhos,
As duas expressões encontram-se em Romanos 5, de 14 a 16, e nessa passagem podemos compreender o alcance de ambas. Clamamos, Abba, Pai, portanto, somos seus filhos. Mas pelo Espírito, podemos tomar o lugar de filhos com Cristo diante de Deus. Até o fim do verso 13 encontramos, de uma maneira abstrata, o que Cristo era em si mesmo e na eternidade. É também o que era o homem, isto é, trevas. Esta primeira divisão vai até o fim do verso 5. Em seguida vemos como Deus opera e o lugar ocupado por João e o seu serviço. Então aparece a luz. Ele veio ao mundo, que tinha sido feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele vem para os seus, para o povo judeu, e os seus não o receberam. Mas houve aqueles que, sendo nascidos de Deus, tinham o direito de tomar o lugar de filhos. Era a raça nova. De fato, eles eram nascidos de Deus. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. A vontade do homem não tinha aqui nenhum valor. Assim, nós vimos o Verbo na sua natureza de uma maneira abstrata, versos 1 a 3, e como vida, a manifestação da luz divina entre os homens, com as consequências dessa manifestação, versos 4 a 5, e como ele foi recebido lá, onde se apresentou assim, versos 10 a 13. Essa parte geral, relacionada com a sua natureza, termina aqui. O Espírito prossegue a história do que é o Senhor, manifestado como homem na terra, de modo que recomeça, por assim dizer, de novo no verso 14, com Jesus presente neste mundo. O que o Verbo se fez e não o que ele era. Como luz no mundo, os direitos que ele tinha sobre o homem eram desconhecidos. Não o conhecer ou rejeitá-lo quando ele se encontrava dispensacionalmente em relação com o homem era a única diferença. A graça surge então com o poder de dar a vida para levar o homem a recebê-lo. O mundo não conheceu o seu Criador quando ele veio como luz. Os seus rejeitaram o seu Senhor. Mas aqueles que eram nascidos não da vontade do homem, mas de Deus, esses receberam-no. Por isso não temos o que o Verbo era, mas aquilo em que ele se tornou. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós na plenitude da graça e da verdade. Eis o grande fato de que o Evangelho nos fala, fato que é a fonte de toda a bênção para nós. A perfeita expressão de Deus, adaptada tomando a própria natureza do homem a tudo que se encontrava no homem, indo ao encontro de todas as necessidades humanas. Toda a capacidade da nova natureza no homem para gozar da expressão de tudo aquilo a que Deus o adapta. É, na verdade, a fonte de toda a bênção. Mas a condição do homem era tal que, sem a morte do Senhor, ninguém teria tido parte na bênção. O grão de trigo, se não cai na terra e não morre, fica só. Mas se morre, dá muito fruto. É mais do que a luz, que é pura e deixa ver todas as coisas. É a expressão do que Deus é, de Deus em graça, fonte de toda a bênção. E note-se, Deus não poderia ser para os anjos o que ele é para o homem, graça, paciência, misericórdia, amor para com os pecadores. E ele é tudo isso, do mesmo modo que a bênção de Deus para o novo homem. A glória em que Jesus Cristo foi visto, assim manifestado por aqueles que tinham olhos para ver, era de um Filho unigênito,
vindo da parte do Pai e objeto constante das suas delícias como Pai. São as duas partes dessa grande verdade que o princípio deste evangelho nos apresenta. O Verbo, que estava com Deus e que era Deus, feito carne. E aquele que foi visto e contemplado sobre a terra tinha a glória de um Filho unigênito vindo da parte de seu Pai. E duas importantes coisas daí resultam. Em primeiro lugar, a graça. E que sublime graça! É o próprio amor que se revela em favor dos pecadores. É a verdade que são não apenas anunciadas, mas vindas por Jesus Cristo. A verdadeira relação de todas as coisas com Deus foi-nos revelada, e a sua separação sobrevinda. Este é o fundamento da verdade. Tudo tomou o seu verdadeiro lugar, e o seu verdadeiro caráter, e o centro de todas essas bênçãos é Deus. O que Deus é, o que é o homem perfeito, o que é o homem pecador, o que é o mundo e o seu príncipe. A presença de Cristo nos revela tudo, e chegam então a graça e a verdade. Em segundo lugar, o Filho unigênito, no seio do Pai, revela Deus, e consequentemente revela-o como sendo conhecido por ele próprio nessa posição. E isto liga-se profundamente com o caráter e a revelação da graça no Evangelho segundo João. Primeiro, a plenitude, com a qual nós estamos em comunicação e da qual todos fomos recebidos. E em seguida a nossa posição, parentesco ou afinidade. Mas há ainda outras instruções muito importantes nesses versos. A pessoa de Jesus, o Verbo feito carne, vivendo entre nós, estando cheio de graça e de verdade. Desta plenitude todos nós recebemos, não verdade após verdade. A verdade é simples e põe, exata e moralmente, cada coisa no seu lugar e na sua natureza. Mas esse dom de que temos necessidade, graça sobre graça, o favor de Deus em abundância de bênçãos divinas, fruto do seu amor por nós, como que acumuladas umas sobre as outras. A verdade brilha, todas as coisas são perfeitamente manifestadas, e a graça é-nos dada. Em seguida, com outros testemunhos de Deus, é verificada a relação desta manifestação da graça de Deus no Verbo feito carne. João Batista prestou-lhe testemunho. O serviço de Moisés tinha um caráter muito diferente. João precedeu o Senhor no seu serviço aqui, na terra, mas Jesus tinha o seu lugar antes dele, porque, por muito humilde que o Senhor tivesse sido neste mundo, Deus estava acima de tudo, bendito eternamente. O nosso bendito Salvador era, antes de João, embora tivesse vindo depois dele. Moisés tinha dado a lei perfeita no seu lugar, por exigir do homem, da parte de Deus, aquilo que o homem devia ser. Nesse tempo, Deus estava oculto e por isso envia uma lei indicando o que o homem devia ser. Mas agora Deus tinha se revelado por Cristo e vem a graça e a verdade quanto a todas as coisas. A lei não era nem a verdade inteira e plena a todos os respeitos, como em Jesus, nem a graça. Não era uma transcrição de Deus, mas uma regra perfeita para o homem. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, não por Moisés. Com efeito, ela dizia o que o homem devia ser,
não o que o homem ou qualquer outra coisa era, e isto é propriamente a verdade. Nada pode haver de maior importância do que esta declaração. A lei exigia do homem o que ele devia ser diante de Deus, e se ele a cumprisse, bem estava. A verdade em Cristo mostra o que o homem é, não o que devia ser, e o que Deus é. E, como inseparável da graça, não exige nada, mas traz ao homem tudo aquilo de que ele precisa. Se tu conheceras o dom de Deus, diz o Salvador à mulher samaritana. Assim, no fim da viagem no deserto, Balaão é obrigado a dizer: de acordo com este tempo, será dito de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? O verbo vir está no singular, depois de graça e verdade. Isso quer dizer que Cristo é ambas as coisas num só. Ele é graça e verdade. Com efeito, se a graça não estivesse lá, ele não seria verdade quanto a Deus. Exigir do homem o que ele devia ser era uma exigência justa. Mas dar a graça e a glória, dar o seu filho era outra coisa, sob todos os aspectos. Sancionava a lei como sendo perfeita e estando no seu devido lugar. Temos assim o caráter e a posição do Verbo feito carne, aquilo que Jesus foi neste mundo, o Verbo feito carne, a sua glória vista pela fé, a glória do Filho unigênito com seu Pai. Ele foi cheio de graça e de verdade. Revelou Deus tal como ele o conheceu, conhecido como Filho unigênito no seio de seu Pai. Comparando os versos 14 e 18, vemos que esse título de Filho unigênito com seu Pai não era somente o caráter da sua glória neste mundo, mas exprime também o que ele era, o que ele tem sido, o que ele é sempre no seio do próprio Pai, na divindade, e é assim que ele o declara. Vemos em seguida que ele era antes de João Batista, embora vindo depois dele. E trouxe na sua própria pessoa algo que é de uma natureza e de um caráter inteiramente diferente da lei dada por Moisés. Portanto, eis o Senhor manifestado na terra. Seguem-se as suas relações com os homens, as posições que ele tomou, os caráteres que ele reveste entre os homens, segundo os desígnios de Deus e segundo o testemunho da sua palavra. Primeiramente, João Batista dá-lhe lugar. E note-se que ele dá testemunho em cada uma das divisões deste primeiro capítulo. No verso 6, em que nos dá a revelação abstrata da natureza do Verbo divino. No verso 15, o seu testemunho é a respeito da sua manifestação em carne. No verso 19, temos o seu testemunho à glória da sua pessoa, embora vindo depois de João. No verso 29, temos o testemunho respeitante ao seu trabalho e ao resultado da sua obra. E no verso 36 encontramos o testemunho para aquele tempo, a fim de que ele pudesse ser seguido como vindo buscar o remanescente judeu. Poderíamos observar que este capítulo está assim dividido. Primeiro, versos 1 a 18. Essa parte subdivide-se assim: 1 a 5, 6 a 13, 14 a 18. Segundo, versos 19 a 28. Terceiro, versos 20 a 34. Subdivisões, 29 a 31, 32 a 34. Quarto, do verso 35 até o fim. Estes últimos versos dividem-se, por sua vez, 35 a 42
e 42 até o fim do capítulo. Isto é, primeiro o que Cristo é em si próprio, de uma maneira abstrata e intrínseca. Depois, o testemunho que João lhe presta como sendo ele a luz. Em seguida, o que ele é, ele, pessoalmente, no mundo. João não era senão o precursor de Jeová, o testemunho da excelência de Cristo. Mais à frente temos a obra de Cristo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele batiza com o Espírito Santo e é o Filho de Deus. João congrega os fiéis em volta de Jesus. Junta-os para o Senhor e à sua volta. Isto continua até que o remanescente piedoso do Israel o reconhece como Filho de Deus e como Rei de Israel. É então que ele toma o caráter mais extenso de Filho do homem. Todos os caráteres pessoais de Cristo, por assim dizer, só encontram aqui, assim como a sua obra, mas não seus caráteres relativos. Ele não é aqui nem o Cristo, nem o sacerdote, nem o cabeça da Assembleia, que é o seu corpo, mas o Verbo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo, e segundo o Salmo 2, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Mas ele é também, segundo o Salmo 8, o Filho do homem que os anjos servem. Numa palavra, ele é Deus, ele é a vida, ele é a luz dos homens. O estado estreitamente abstrato termina no verso 5. A recepção de Cristo vindo ao mundo como luz serve de introdução a este evangelho. Já não estamos aqui naquilo que é estritamente abstrato. Embora não desenvolvendo o assunto, isto é, o que o verbo faz, é autêntico quanto à recepção da luz, mostrando-nos assim o que o homem era e o que ele é, por graça, quando nascido de Deus. Depois da revelação abstrata da natureza do Verbo e da sua manifestação em carne, é-nos dado seu testemunho prestado, de fato, no mundo. Os versos 19 a 28 formam uma espécie de introdução, na qual, acerca da pergunta dos sacerdotes e dos levitas, João dá conta de si mesmo e aproveita a oportunidade para falar da diferença entre ele e o Senhor, de maneira que, sejam quais forem os caráteres que ligam Cristo à sua obra, a glória da sua pessoa está sempre em primeiro lugar. É disso que se ocupa naturalmente a testemunha, passe a expressão, antes de prestar o seu testemunho formal das funções que desempenhou aquele que era o objeto do seu testemunho. João não é nem Elias, nem o profeta, isto é, aquele de que Moisés tinha falado, nem o Cristo. Ele é a voz de que Isaías falou, a voz que deveria preparar o caminho do Senhor. Não é precisamente antes do Messias que a voz se faz ouvir, ainda que eu tenha sido de fato. O Batista também não é Elias, antes do grande dia do Senhor, mas a voz no deserto, antes da vinda do próprio Senhor. O Eterno vinha. Portanto, é disso que João fala. João batizava para arrependimento, mas no meio dele se encontrava já alguém, embora desconhecido ainda, que vinha depois de João, mas que lhe era superior, do qual ele não era digno nem sequer de desatar a correia da sandália. Em seguida encontramos o testemunho direto de João, quando vê Jesus caminhando para ele. João não o designa como sendo o Messias. Designa-o, sim, segundo toda a extensão da sua maravilhosa obra,
que ele consumou para nossa eterna salvação. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que só Deus podia prover, e era para Deus, e segundo seus desígnios, aquele que tira o pecado, não os pecados do mundo. Quer dizer, ele restaura não todos os maus, mas as bases das relações do mundo com Deus. Depois da queda do homem, quaisquer que fossem os caminhos de Deus, era o pecado que ele tinha de ter em consideração nas suas relações com este mundo. Assim como o dilúvio, a lei, a graça. Primeiro encontramos um paraíso da inocência, depois um mundo de pecado. Mais tarde um reino de justiça, depois um novo mundo, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas uma justiça eterna, fundada sobre a obra do Cordeiro de Deus, que não pode jamais perder o seu valor. É um estado imutável de coisas. A igreja ou assembleia, embora lhe seja revelada, está acima e à parte de tudo isto. Todavia, em resultado da obra de Cristo, já não será assim. A sua obra será a base eterna dessas relações nos novos céus e na nova terra, sendo o pecado inteiramente excluído dali. Pela fé e pela graça de Deus, nós temos conhecimento antecipado dessas coisas, mesmo antes da sua manifestação pública neste mundo. Muito embora sendo o Senhor, o Cordeiro de Deus para o sacrifício, ele é superior a João Batista, porque era antes deste. O Cordeiro imolado era o próprio Senhor. Nos altos desígnios de Deus, era em Israel que esse testemunho à obra do Senhor devia ser prestado, sendo a vítima o Cordeiro de Deus e devendo seu sacrifício estender-se ao pecado do mundo. Para tanto, o Cordeiro seria o próprio Senhor, o Eterno. João não o tinha conhecido pessoalmente, mas só ele era o objetivo da sua grande missão. Porém, isso ainda não era tudo. O Verbo tinha se feito homem, e como homem, recebera a plenitude do Espírito, que desceu sobre ele e nele habitou. E agora o homem assim designado e selado da parte do Pai deve, ele mesmo, batizar com o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, pela descida do Espírito, era designado num outro caráter, ao qual, por consequência, João presta também testemunho, existindo assim como o homem, visto e selado sobre a terra. Ele era o Filho de Deus. João reconhece-o e, como tal, o proclama. Em seguida vem o que se pode chamar o direto exercício e o efeito do ministério de João Batista nesse tempo. Mas é sempre do Cordeiro de Deus que ele fala, porque a obra do Cordeiro era o objeto dos desígnios e do propósito de Deus. Ora, o cumprimento desses desígnios por Jesus, a revelação da sua pessoa e a revelação nele da glória do Pai, constituem o tema deste evangelho. Embora Israel tivesse no seu lugar, o lugar que lhe pertence da parte de Deus. Os discípulos de João, tendo ouvido seu mestre, seguem a Jesus até onde ele habitava. Note-se que não é em virtude do seu testemunho público, mas sim depois de terem ouvido a expressão do seu coração, que não se dirigia a ninguém em especial. É o efeito do testemunho de João, ligando o remanescente a Jesus, que é e será sempre o centro de tal congregação. Jesus não se esquiva à pergunta dos discípulos de João,
fruto do seu testemunho, e eles acompanham-no. Todavia, esse remanescente, qualquer que tenha sido a extensão e a profundidade do testemunho de João, não vai, de fato, além de reconhecer Jesus apenas como o Messias. É o que sucede em relação aos 2 discípulos na história que lemos. João tinha falado do Cordeiro de Deus, mas eles não viam senão o Messias. Princípio altamente interessante para nós, como efeito da graça. Recebendo Jesus, recebe-se tudo aquilo que ele é, embora nesse momento não se veja nele senão o ponto menos exaltado da sua glória. Mas Jesus conhece-os profundamente e proclama o caráter de Simão logo que este chega ao pé dele, dando-lhe ao mesmo tempo seu nome próprio. Era um ato de autoridade que designa Jesus como chefe e o centro de todo o sistema. Deus pode conferir nomes. Ele conhece todas as coisas. Ele concede esse direito a Adão, e Adão usou esse direito, de acordo com Deus, acerca de tudo que ele estava sujeito, assim como a respeito de sua mulher. Os grandes reis, que pretendiam ter esse mesmo direito, davam, de fato, novos nomes àqueles que os rodeavam. Eva também quis fazê-lo, mas enganou-se, muito embora Deus possa dar ao coração humano a inteligência necessária para que, sob a sua influência, se possa exprimir corretamente a esse respeito. Ora, Cristo confere aqui um nome bem característico, com autoridade e com sabedoria, no momento exato em que o caso se apresenta. Verso 43. Esses versos, 38 a 43, compreendem os 2 caráteres das nossas relações com Cristo. Ele recebe os 2 discípulos e eles ficam com o Senhor. Jesus diz-lhes que o sigam. Nós não vemos um mundo no qual possamos habitar, nem um centro em volta do qual possamos juntar-se todos aqueles a quem a graça dispôs bem. Nenhum profeta, nenhum servo de Deus poderia fazê-lo. Cristo é o único centro de reunião neste mundo. O simples fato de seguir supõe que nós não entramos ainda no descanso de Deus. No Éden não havia chamamento para seguir. No céu também o não haverá. É uma alegria e um repouso perfeitos, lá onde nos havemos de encontrar. Em Cristo temos um objeto divino, traçando-nos um caminho bem definido através deste mundo, no qual não podemos repousar com Deus, porque o pecado jaz aqui. Encontramos em seguida o testemunho imediato do próprio Cristo e dos seus discípulos. Em primeiro lugar, ele chama outras pessoas para o seguirem, quando se dirige ao lugar da sua peregrinação terrestre, já indicado pelos profetas. Natanael, rejeitando a partida, tudo o que sai de Nazaré representa, e eu não duvido absolutamente nada, o remanescente dos últimos dias. O testemunho a que o Evangelho da Graça se liga precede os versos 29 a 34. Vemo-lo, em primeiro lugar, rejeitando também o desprezado povo, e sob a figueira, figura da nação de Israel, como a figueira que nunca mais daria fruto, assim é Israel sob a antiga aliança. Mas Natanael é a figura de um remanescente, visto e conhecido do Senhor em relação com Israel. O Senhor, que assim se manifestou ao seu coração e à sua consciência, é reconhecido como Filho de Deus e Rei de Israel. É a fé formal do remanescente de Israel, poupado nos últimos dias,
segundo o Salmo 2. Mas aqueles que assim recebiam Jesus, quando ele estava neste mundo, veriam ainda maiores coisas do que aquelas que os tinham convencido. De resto, dali em diante, eles veriam os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aquele que, pelo seu nascimento, tinha tomado lugar entre os filhos dos homens, por esse mesmo título seria o objeto do serviço das criaturas mais excelentes de Deus. A expressão é enfática. Os anjos do próprio Deus estariam ao serviço do Filho do Homem, de sorte que o remanescente sem fraude de Israel o reconhece Filho de Deus e Rei de Israel, e além disso, o próprio Senhor se declara ser Filho do Homem em humilhação e em verdade, mas objeto do serviço dos anjos de Deus. Assim, nós temos, neste notável capítulo, a revelação da pessoa e dos títulos de Jesus, desde a sua existência eterna e divina, como sendo o Verbo de Deus, até ao seu milenário lugar de Rei de Israel e de Filho do Homem, e que ele era já como nascido neste mundo, mas que será plenamente realizado quando ele voltar na sua glória. Filho do Homem, exceto o que concerne à Assembleia e a Israel. Aqui, Cristo não é o sumo sacerdote, não é o cabeça do corpo, não nos é revelado como sendo o Cristo. João não nos dá o que revela o homem no céu, mas sim Deus no homem sobre a terra. Não nos dá o que é celestial, como tendo subido ao céu, mas o que é divino e descido do céu à terra. Em todo o Evangelho, Israel é considerado como sendo rejeitado. Os discípulos reconheciam Jesus como sendo o Cristo, mas ele não é proclamado como tal. Antes de avançarmos mais, recordemos alguns pontos deste capítulo. O Senhor é aqui revelado como sendo o Verbo, como sendo Deus e com Deus, como sendo luz, como sendo vida. Em segundo lugar, como sendo o Verbo feito carne, tendo a glória de um Filho unigênito com seu Pai. Tal como ele é, pleno de graça, e a verdade dele procede. Da sua plenitude todos nós temos recebido, e como sendo o Cordeiro de Deus, ele nos tem revelado o Pai. Comparar com o capítulo 14, como sendo aquele sobre quem o Espírito Santo pode descer e batiza com o Espírito Santo, como sendo o Filho de Deus. Em terceiro lugar, a sua obra, o que ele realiza como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, e como Filho de Deus e Rei de Israel. Aqui, ele é visto como Filho de Deus neste mundo. No verso 14, ele está na glória de um Filho unigênito do Pai. E no verso 18, como tal o vemos também no seio de seu Pai. Termina aqui a revelação da sua pessoa e da sua obra. Nos versos 35 a 42, termina o ministério de João, mas é aí onde Jesus, como só ele podia fazê-lo, se torna o centro da congregação. No verso 43, temos o ministério de Cristo, em que ele chama para o seguirem, o que, com os versos 38 e 39, lhe dá o seu duplo caráter, como sendo também o ponto de atração do mundo. Temos, assim, a sua completa humilhação, mas sendo reconhecido por um divino testemunho, extensivo ao remanescente, segundo o Salmo 2, e tornando seu título de Filho do Homem, de acordo com o Salmo 8, o Filho do Homem.
Poderíamos dizer, todos os seus títulos pessoais. Não encontramos aqui a sua relação com a igreja, nem a sua função de sacerdote, mas apenas o que pertence à sua pessoa e às relações do homem com Deus neste mundo. Assim, além da sua natureza divina, temos tudo o que ele era e o que ele será neste mundo. A sua posição celeste e as suas consequências para a fé são-nos apresentadas noutro lugar. Neste Evangelho, apenas alude a elas quando isso se torna necessário. Note-se que, quando Cristo é pregado de maneira honesta e convincente, o coração do ouvinte pode verdadeiramente ser tocado. Pode crer e ligar-se ao Senhor, embora revestindo-o de um caráter que o seu estado de alma não sabe ainda ultrapassar, e ignorando a plenitude da sua revelação. Quando isso se dá, o testemunho, por muito inacessível que seja no seu caráter, atinge o coração onde Jesus se encontra. Eis o Cordeiro de Deus, diz João. Achamos o Messias, dizem os discípulos de João. E, devido ao testemunho do seu mestre, eles seguem a Jesus. Note-se também que a expressão do que se passava no coração de João tinha maior efeito do que um testemunho mais formal, mais doutrinal. Ele contempla Jesus e exclama: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram-no e seguiram a Jesus. Era, sem dúvida, o testemunho próprio de João, da parte de Deus, estando Jesus ali, mas não era uma explicação doutrinal como a dos versos precedentes. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.